Finalmente chegou o tão lindo, grande e esperado dia da celebração do vosso amor. Um amor que começou literalmente dentro da oração, que foi ao término de um ajuntamento de oração que a Sandy foi lá saudar o Jonas. Mas o Jonas naquele dia resolveu dar uma de difícil, né, Jonas? Nem olhou muito para ela. Mas depois o Jonas se justificou. Disse que é porque achou que ela era comprometida, né? Então ele ficou meio... Mas eu acredito que isso serviu para aumentar a ansiedade da Sandy. Na verdade, nos bastidores já haviam alguns cupidos. Alguém deu uma risada por aí, né? E esses cupidos, eles foram inclusive responsáveis pelo primeiro encontro, e inclusive até pelo telefone do Jonas, que foi parar na agenda da Sandy. Caros convidados, certo é que a Sandy já sabia que a partir de hoje o Jonas seria o seu esposo, eterno namorado e fiel amigo. Mas, para desencargo de consciência, a Sandy resolveu pedir um sinal. O Jonas tinha uma viagem para fazer para Minas, pintar uma igreja no dia de domingo. E a Sandy sabia de um encontro de jovens que ia ter em Guararema. O Jonas ia para Minas, não ia poder estar em Guararema, mas a Sandy ia estar lá nesse encontro de jovens. E agora vem o sinal que a Sandy pediu. Ela disse assim: se for mesmo para o Jonas ser o meu esposo, essa viagem para Minas dele vai ser cancelada e ele vai estar lá no encontro de jovens de Guararema. Resultado, caros convidados, chegou o domingo. O Jonas não estava em Minas, na pintura da igreja, ele estava em Guararema, no encontro de jovens. Não resta dúvida para mim, Sandy e Jonas, que além da vontade desses cupidos dos bastidores, tinha a suprema e excelente vontade de Deus. Até mesmo porque nós vivemos num mundo, caros convidados e casal aqui presente, em que as palavras de Deus precisam se cumprir na nossa vida. E eu trago em lembrança aqui uma palavra que marcou muito a vida do Jonas, que foi 2 do livro de Ageu. E eu vou citar aqui apenas o verso 7, 8 e 9, que diz assim: e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será melhor do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E sobre este lugar eu trarei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus diz isso, Jonas, Ele não quer dizer que não haverão lutas, batalhas, não. Mas Ele quer dizer que as vossas vitórias daqui para diante não poderão se comparar com as do passado. O próprio Davi, ele foi ungido 3 vezes rei. Ele foi ungido a primeira vez, acredito eu, que sobre a sua casa, sobre os seus irmãos. A segunda vez sobre Judá e a terceira vez sobre Israel. A segunda unção de Davi pareceu trazer muito mais surpresas do que a primeira, e a terceira muito maior do que as 2 primeiras. Ou seja, tudo foi gradativo na vida de Davi. A segunda glória sempre foi maior do que a primeira. E é assim que Deus faz na nossa vida, Jonas. Ainda que Deus tenha que ungir uma segunda vez, a segunda unção trará muito mais surpresas do que as passadas. A Sandy, ela também pode usufruir da mesma promessa que Deus fez na sua vida, mas ela também carrega uma palavra, 3 de Apocalipse, verso 7. São muitas as portas, Sandy, que Deus pode abrir na nossa vida, inclusive as portas do amor. E quando Deus abre as portas do amor na nossa vida, não há ninguém que a possa fechar.
Essa carta, 3 de Apocalipse, verso 7, foi escrita em favor de uma igreja humilde, pequena e rejeitada. Como cumprimento daquela palavra que está escrito que diz que Deus, Ele rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O que Deus viu em você, Sandy, foi a imagem de alguém que mesmo não tendo tanta força, mas com as forças que tinha, resistiu todos os dias da sua vida. Para pessoas como você, Sandy, resta apenas a confusão dos seus inimigos e o reconhecimento por parte deles que sobre você repousam a bondade e o amor do Altíssimo. E eu faço questão de citar aqui essas 2 palavras para deixar bem claro, Sandy e Jonas, que não são apenas 2 carnes que se unem hoje, mas também 2 promessas imbatíveis de exaltação. A promessa de um vai ser a promessa do outro e vice-versa. O amor de vocês é bonito demais. Eu lembro que quando eu perguntei para vocês a respeito dos defeitos um do outro, eu percebi que vocês fecharam os olhos para as limitações e focaram apenas nas qualidades e nas virtudes do outro. Sabe do que eu chamo isso? Amadurecimento. Quando nós percebemos que as limitações não farão qualquer diferença na nossa vida, mas que as qualidades sim farão toda a diferença. É que a faculdade da vida nos ensinou a olhar apenas as coisas boas, grandes e belas. E o resto, o próprio nome já diz, é resto. Pouco importa. O vosso amor foi construído e alicerçado em algo indestrutível, inabalável e sólido. Tudo foi com base na oração, na consagração e na palavra de Deus. Davi fazia assim, igual vocês. E ele escreveu lá em 112 de Salmos: o justo não será abalado, mas ficará em memória eterna. Por isso, que aqueles que temem a Deus provarão dos benefícios da justiça de Deus, que sempre serão em favor daqueles que o amam e contra os nossos inimigos. Que Deus abençoe grandemente a vossa união. E agora eu quero... Chega mais um pouquinho para frente. Perfeito aí. Agora eu quero perguntar para você, Sandy, se é de seu livre e total consentimento que diante de convidados, familiares, amigos e profissionais de evento, você reafirma o seu amor pelo Jonas. Sim! Aplausos! Jonas, é de seu livre e total consentimento que você reafirma o seu amor pela Sandy? Sim! Esse é o sim do general, né? Eu gostaria que vocês ficassem de frente um com o outro. Segurem as mãos um do outro. Se orem bastante, sorriam. Vocês são um casal maravilhoso, lindo, perfeito. E agora, para que possamos dar continuidade a esta celebração, eu convido as alianças para entrar, por favor. É claro que aqui representa muita coisa, mas as alianças, fisicamente falando, elas podem ser roubadas, perdidas, mas existe uma aliança dentro do vosso coração. Essa nunca pode ser perdida, nunca vai ser arranhada ou roubada. Ela é eterna enquanto vocês existirem. Pode continuar de frente um com o outro. Segurem as mãos um do outro, perfeito. Sandy, eu vou pedir para você segurar a mão esquerda dele e com a outra mão você segura essa aliança. Tá bom? E agora paz da minha alma. A mão esquerda sempre é que fica do outro lado da direita. Olha para ele. Jonas, quero dizer que eu te amo muito e que eu prometo ser fiel na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias de nossas vidas.
Receba essa aliança como prova do meu amor por você. Aliança bem devagarzinho na mão dele, dá um beijo na mão dele. Perfeito. Pode continuar de frente um com o outro. Jonas, agora é sua vez. A mão esquerda é aquela que não é a direita, tá? Isso. Isso. Já marcou? Ah, então tá certo. Olha para ela. Sandy, quero dizer que eu também te amo. que eu também te amo, Que eu também prometo que eu também prometo ser fiel na saúde e na doença, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias por todos os dias de nossa vida. Receba essa aliança Receba essa aliança como prova do meu amor por você. Essa aliança na mão dela bem devagarzinho, dá um beijo bem devagarzinho na mão dela. Pode continuar de frente um com o outro. Isso, segurem as mãos um do outro. Perfeito. De frente um com o outro, só o rosto olhando para mim. Perfeito. Jonas e Sandy, desde o momento em que vocês estiveram na presença de um juiz de paz, desde então, vocês foram declarados perante Deus e perante os homens, marido e mulher, pode beijar sua esposa.